Dia, meus queridos alunos, tá? Vamos dar continuidade, né, à arte no Brasil do século XIX e no início do século XX, como a gente já tinha visto no outro slide, na outra aula, né? Então a gente vai falar sobre essa parte, né, da arte no Brasil, tá? Foi na primeira metade do século, nós vamos começar pela primeira metade do século XIX, tá? Então, vocês vão ver que há uma influência da vinda do príncipe regente Dom João VI para o Brasil e da corte portuguesa, e uma transformação política, econômica e cultural ocorreu nessa época. Tá? A abertura dos portos, né, se encerra com o pacto colonial do monopólio com a metrópole, e daí em diante o Brasil entra no circuito da expansão capitalismo europeu, exposto às influências diretas de outros países além de Portugal. Então vocês veem que dentro da tendência, né, política também, e cultural, insere-se a arte. A arte está inserida nos momentos, né, no que acontece da época, tá? Então aí, como vocês veem, tá, a influência da vinda da corte portuguesa para o Brasil também transformou a arte no Brasil, tá? E aí, dentro disso, nós vemos que os pintores, né, eles faziam os retratos da realeza da época, tá? Então aqui a monarquia, né? Então assim, eles ganhavam, né, a vida, né, retratando a realeza, tá? Então assim, dentro daqui vocês veem que as pinturas, como eu falei, são cores fortes, né? Aqui nós temos tons de laranja, de vermelho, vários tons, né? Você pode ver que é uma cor bem vibrante, né? Ela está voltada mesmo, né, para cores quentes, né? Então assim, você pode ver aqui, né, que tem o príncipe regente Dom João VI e sua esposa Carlota Joaquina, na época da chegada ao Rio de Janeiro em 1808, tá? Então vocês veem aqui que é um retrato, tá? Vocês podem observar que é como na época não existia máquina fotográfica, eles retratavam, né, as figuras através da pintura, tá? E aqui também outras figuras também que foram retratadas, né? Então aqui tem toda a realeza da época, né? Desde o Dom João até os filhos, né? E etc, tá? Então, o que nós vamos fazer? Para adaptar a cidade do Rio de Janeiro à posição de capital do Império Português, Dom João implementa uma série de medidas, dentre elas a criação de uma academia de belas artes, onde vai entrar a arte, né? Então ele criou essa academia, tá? Que visava dar ao Brasil um perfil atualizado culturalmente e economicamente, tá? Então, como vocês veem, também, né, essa academia de belas artes também teve influência com a vinda da realeza para o Brasil, tá? Então aqui, o que nós temos aqui? O Rio de Janeiro, tá? Então o Rio de Janeiro, aqui um carro de boi, né? Uma pessoa aqui sentada, né? Aqui vocês veem, hoje aqui é o Corcovado, o Pão de Açúcar, etc. Então assim, aqui está o Rio de Janeiro como era no princípio, tá? Foi retratado como era no princípio aí o Rio de Janeiro. Tá? E aqui também, novamente, né, os escravos carregando, né, a lenha, alguma coisa, né, para servir os seus mandatários, né? Então, assim, então você vê aqui, né, o trabalho dos escravos e algumas pessoas, né, que são os capatazes, as pessoas que ficam, né, coordenando esse trabalho dos escravos, né? E aqui você vê, ó, como era o Rio, né, antigamente, tá? Aqui também nós vamos ver, né, as casas principais, as senzalas, tá? Tem muito destaque, né, para a escravidão naquela época, era muito ativa, né? Os negros era quem fazia o trabalho bruto, o trabalho braçal da época, né? Os escravos, né? Então tinha também os carros de boi, que era na época, né, que conduziam, né, que carregavam, que faziam o trabalho, né, não tinha como hoje nós temos os nossos carros, né? Na época, então, eram os carros de boi, tá? Aí, dentro da realeza, né,
nós vemos assim, a prática artística no período colonial encerrava-se praticamente na produção religiosa, conventos, igrejas e toda a sua decoração tradicional, como talha imaginária, pintura de forros. Então, como vocês estão vendo aqui, aqui é uma igreja, é o interior da igreja em Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, em 1717. Então vocês percebem, né, que quem participava, né, na igreja, quem ia à igreja, não sei o quê, eram as pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo maior, tá? Eles é que frequentavam, você vê que as igrejas, né, tem toda uma característica, né, eram douradas, eram, né, toda enfeitada, né, beleza? Então, assim, aí nós chegamos agora ao Brasil, né? Estamos ainda no Brasil, e desse século, do século XVI, XVII e XVIII, foi o século, né, que antecedeu ao século XIX. Então, nós tínhamos aqui as pinturas barrocas, né, a arte barroca. Aí todo mundo já deve ter visto falar em O Aleijadinho, né, que foi um dos precursores da arte barroca, tá, aqui no Brasil. Né? Aqui tem uma imagem de Antônio Francisco Lisboa, né? do Aleijadinho, tá? Ele foi de 1738 a 1814, né? Então, ele foi um dos precursores da arte barroca, tá? E aqui a Igreja do Rosário dos Pretos, né? De ouro preto, tá? 1785, né? Que foi criada, que foi feita nessa arte barroca, essa igreja, obra de Aleijadinho, tá? Aqui também o formato tradicional da arte colonial apresentou algumas mudanças a partir de meados do século XVIII. Na pintura desse período destacam-se temas não religiosos, como retrato e mesmo paisagens. Então vocês veem aqui, né, Paço Imperial, né, que é onde é o Império. Aqui também a vista do Arqueduto da Carioca, Leandro Joaquim, 1790. Também, né, nós vamos ver aqui o chafariz da pirâmide do Mestre Valentim, no Rio de Janeiro, tá? Vocês veem aqui já, né, já mais moderno, né? Vocês estão vendo que já tem algumas coisas mais modernas, né? E aqui o passeio público, né, do Rio de Janeiro, inaugurado em 1783, tá bem? É outra obra também da época, né? Então, gente, concluindo a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, peguem um interesse, que façam a leitura novamente, que possam, tá, verificar mais uma vez essa aula. E eu gostaria que vocês fizessem um resumo do que você aprendeu durante essa aula, do que você achou. Gostaria que você colocasse nas suas palavras o que você achou, o que você entendeu, ok? Um abraço a todos.